Galera, para fechar essa aulinha, ó, princípio de propagação da luz. Primeiro, princípio de propagação retilínea da luz. O princípio é simples, né? Ela fala que a luz se propaga em linha reta. Tem lógica isso, né? Tem gente já viu um bocado disso, né? Se o cara sai na noite e tal, o cara vê aqueles lasers na boate, na fumaçona e tal. Isso aqui não tá mostrando. Laser na fumaça e tal, sempre em linha reta, bonitinho. O cara vê o seguinte, ó, que um objeto na frente, se o cara fechar um olho, né, consegue esconder o objeto de trás. E isso só é possível se a luz caminhar em linha reta. É ou não é? Claro, né? Porque, ó, todo raio de luz que sai do objeto e tenta chegar no meu olho é barrado pelo da frente. E como a luz não faz curva, não pode um raio de luz sair daqui, fazer a volta e chegar no meu olho. Então o fato de um objeto poder ser bloqueado pelo outro, ou a luz de um objeto ser bloqueada pelo outro, é uma evidência que a luz se propaga em linha reta. As sombras só existem porque a luz anda em linha reta. A sombra aqui, ó, que aparece no quadro, a luz vem na frente do Zeca, são barradas pelo Zeca e não chegam no quadro. Se a luz da lâmpada fizesse curva, ela chegaria em todos os cantos do quadro e não existiria a sombra. Então, o primeiro princípio importante, né, que a luz se propaga em linha reta. Beleza? E lembra, né? A gente sempre vê o objeto na direção do raio de luz que chega aos nossos olhos. Ok? Nas festas e tal, né? Parece um bocado de iluminação, ó, e o cara percebe isso, ó, a propagação retilínea dos raios de luz. Tudo bem? Segundo princípio, ó, independência dos raios de luz. Ó, os raios de luz sempre se movimentam independente um do outro. Quando eles se cruzam, rola uma interferência, mas um atravessa o outro depois e continua o seu caminho. Tipo projetor, né? O projetor se cruza com a luz emitida pela lâmpada, mas depois de se cruzarem, cada um segue o seu caminho independente. Ó. Um atravessa o outro e continua o seu caminho. E terceira propriedade, terceiro princípio, né? Princípio da reversibilidade do raio de luz. Galera, a luz sempre vai e volta pelo mesmo caminho, certo? Aquele esqueminha, ó, do cara paquerar a menina pelo espelho, sabe? O cara vai lá, olha a menina, só que não está a fim de olhar direto, o cara olha pelo espelho. Galera, tenha certeza que se pelo espelho tu consegue ver o olho da menina, a menina pelo espelho também consegue ver o teu olho. Não vai ser vantagem nenhuma, tu vai estar te escondendo. Beleza? A menina também vai te ver. O raio de luz sempre vai e volta pelo mesmo caminho. Se o raio de luz sai de A, bate em B e chega em C, vou até botar aqui, ó. Se o raio de luz sai de A, bate em B e chega em C, o raio de luz saindo de C e chegando em B também bateria em A. Sempre o raio de luz vai e volta pelo mesmo caminho. Se a pessoa consegue ver o olho da menina, a menina também consegue ver o olho da pessoa, certo? Então olha direto uma vez, ó, que não vai ter a menor diferença. Isso se chama reversibilidade dos raios de luz. Galera, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante, ó, dos princípios ali da propagação retilínea da luz é o que mais cai no vestibular, até porque envolve sombras e penumbras. Ó, tem aqui um desenho de sombras importantes, né? Tipo da galera que pisou na Lua pela primeira vez, que gerou uma controvérsia e tal, né? Dá uma olhadinha na internet, é um papo bacana esse, mas que a gente não vai perder tempo agora. Galera, aqui, ó, por que rolam as sombras, hein? As sombras acontecem, ó, exatamente pelo fato da luz andar em linha reta. A luz do Sol vem em linha reta, parte dela é bloqueada pelo cara e parte atravessa. A parte que é bloqueada, ó, produz aqui uma sombra. Beleza? Então, existem dois tipos de fontes de luz que a gente estuda. A fonte de luz pontual, que é apenas um ponto, e a fonte de luz extensa, que vai ter um certo comprimento. Por exemplo, Zeca, a gente considera em física fonte pontual, por exemplo, aquelas lâmpadas incandescentes. Não é muito pontual, mas a gente faz de conta que é. É apenas um ponto que emite luz para tudo que é lado. Que fonte de luz extensa, por exemplo, uma lâmpada fluorescente. Certo? Ela vai ter um certo comprimento, ó. E cada ponto dela emite luz como se fosse uma fonte pontual. Qual é a diferença de uma fonte de luz pontual e extensa? Ó,
Uma fonte de luz pontual vai acontecer o seguinte, né? O cara ali tem um ponto, que é a fonte de luz, uma barreira e a parede onde eu vou ter projetado a minha sombra. Sai luz do ponto, ó. Uma parte é barrada pela barreira e a outra parte bate na parede, certo? Galera, essa parte aqui que não bate luz, evidentemente é uma região chamada de quê? Sombra. Certo? Sombra. E aqui eu tenho luz plena. Ok? Não existe, ó, meio termo. Não existe uma região mais ou menos sombra. Não. Ou é sombra ou é luz. Como é que eu faço para delimitar o tamanho dessa sombra? É fácil, ó. Para delimitar o tamanho dessa sombra, não precisa fazer esse desenho todo, não. O cara pega simplesmente 2 raios de luz, ó, que saem da lâmpada. Passam nos extremos aqui do objeto. E onde eles batem, ó, eles me delimitam o tamanho da sombra. Certo? Daqui para cá bate luz e aqui no meio não. Normalmente uma questãozinha de física, né, vai pedir para te calcular o tamanho dessa sombra. Percebe aqui, ó, que a gente formou 2 triângulos. Estão vendo isso? Um pequenininho e um grandão. Pequenininho aqui, ó, aqui, aqui e aqui. Grandão aqui, aqui e aqui. Esse ângulo aqui é igual para o pequenininho e para o grandão. Esse ângulo aqui é igual a esse. Esse ângulo aqui é igual a esse. Então são triângulos, ó, que possuem ângulos internos iguais. Como é que é o nome disso? Perfeito. Triângulos semelhantes. E triângulos semelhantes têm relações que eu posso usar, né? Eles são sempre proporcionais. Se eu souber essa alturazinha aqui, ó, essa altura zona aqui, essa basezinha aqui e essa base zona aqui, ó, eu posso achar o que eu quiser aqui dentro. Se eu fizer, ó, a base do menor dividido pela altura do menor, como eles são proporcionais, tem que ser igual à base do maior dividido pela altura do maior. Então, galera, ele sempre vai te dar 3 dados e te pedir um terceiro. Certo? Que nesse caso, por exemplo, seria o tamanho da sombra. É fácil. Sempre que for uma questãozinha de sombra, o cara vai tentar montar triângulos e usar para triângulos semelhantes. O que pega um pouquinho, ó, é quando eu tenho uma fonte de luz extensa. Deixa eu apagar isso aqui. Fonte de luz extensa, ó, a história é um pouquinho mais complicada. A gente pode entender a fonte de luz extensa, né, como várias fontes pontuais. Por exemplo, ó, vamos fazer de conta aqui, ó, que isso aqui é uma fonte de luz pontual. Como é que seria a região de sombra dela naquele obstáculo ali, ó, aquele lilás? Beleza? Sairia a luz, uma parte bateria plenamente aqui na parede, ó, e uma parte seria barrada. Certo? Percebe que daqui até aqui, ó, a parte de cima da lâmpada não ilumina. Mas, se eu fosse pegar a parte de baixo da lâmpada, ó, daqui até aqui, a parte de cima não ilumina. Se eu fosse pegar a parte de baixo, ó, a parte de baixo, ó, iluminaria essa região azul que a gente está vendo aqui, ó. Também faria a sua sombra. Beleza? Mas essa região aqui, ó, olha só, essa região aqui e essa região aqui, elas são parcialmente iluminadas pela lâmpada. Concorda com o Zeca? Por exemplo, essa região aqui, a gente viu antes, ó, ela não pega a luz do lado de cima, mas ela pega a luz do lado de baixo. Já essa região aqui, ó, ela pega a luz do lado de cima, mas não pega a luz do lado de baixo. Então tem regiões, ó, que recebem luz de um lado, mas não recebem de um outro. Elas não são tão claras quanto a região plenamente iluminada, mas também não são tão escuras quanto a sombra. Essas regiões parcialmente iluminadas são chamadas de penumbra, e é um degradê. Perto da sombra ela é mais escura, vai clareando, 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 até que fica plenamente iluminado. Zeca, como é que eu vou descobrir onde que é sombra, onde que é penumbra, onde que é plenamente iluminado? Mesmo esquema, não vamos fazer tudo isso não, né? A gente vai pegar aqui, ó, os raios de luz que saem do extremo da lâmpada. O meio da lâmpada não interessa, quer ver? Ó, se eu só pintar aqui, aqui seria penumbra, né? Aqui seria penumbra. Beleza? Penumbra, penumbra, sombra, iluminado, iluminado. Tudo bem?
Se eu pegasse aqui o meio da lâmpada, ó, o meio da lâmpada, aqui ia passar, aqui ia passar, aqui ia ser barrado. Então o meio da lâmpada ia ser daqui, ó, até aqui, sombra. Percebe, né? A região de sombra continua igual, não bate luz no meio da lâmpada. E ele começa aqui, ó, no meio da penumbra. Então ele não limita nem o tamanho da sombra nem o da penumbra. O tamanho da sombra e da penumbra é sempre limitado pelos extremos aqui, ó, pelas duas pontas. Como é que a gente vai fazer então para saber o tamanho da sombra e da penumbra? É tranquilo, quer ver? Ó? Deixa eu apagar aqui. A gente vai simplesmente, ó, pegar os raios de luz que saem de cada ponta. Ó, deixa eu apagar aqui. Claro, o cara vai pegar da ponta de cima aqui, ó, os dois raios de luz que passam pelo extremo. Da ponta de baixo, os dois raios de luz que passam pelo extremo. Ó, essas regiões cinza aqui vão ser as penumbras. Aqui bate luz de baixo e só começa a bater luz de cima para cá. Aqui vai ser plenamente iluminado. Aqui plenamente iluminado e essa região aqui sombra. Então sempre, ó, das duas pontas da lâmpada a gente vai traçar raios de luz, ó, que passam nos extremos do objeto. Beleza? Extremos do objeto. Essa região aqui, ó, entre os dois raios de luz da parte de cima e a parte de baixo vai ser a penumbra. Acima dela, ó, bate luz de toda a lâmpada, então é iluminado. Abaixo iluminado. E aonde não bate luz nenhuma, eu vou ter uma região de sombra. Num probleminha desse, ó, também sempre tenta montar triângulos. Tá legal? Mais tarde a gente vai ver um. Cara, o Sol é uma fonte de luz extensa. E vão ter várias questões com relação à luz emitida pelo Sol, principalmente no que se refere a eclipse. Dois tipos de eclipse são importantes, o lunar e o solar. Anota aí pro Zeca, ó. No eclipse lunar, a sombra da Terra é projetada na Lua e a gente para de ver a Lua. No eclipse solar, a Lua faz uma sombra na Terra e bloqueia os raios que vêm do Sol. Então a gente não vê o Sol. Acontece o seguinte, ó, para que o eclipse seja lunar, a Terra tem que estar entre o Sol e a Lua. Beleza? A Terra tem que estar entre o Sol e a Lua. Por quê? Porque os raios de luz que vêm do Sol, ó, são bloqueados pela Terra e não batem na Lua. Lembra que é uma fonte extensa, né? Eu vou pegar as duas pontas, que é o que interessa, e traçar dois raios de luz de cada ponta, que passam pelos extremos do objeto. Certo? Essa região aqui, ó, vai ser uma região de penumbra. Beleza? E essa região aqui é uma região de sombra. Enquanto a Lua estiver na sombra da Terra, ó, eu vou ter um eclipse solar, um eclipse lunar total. A Lua vai ficar totalmente tapada. Quando ela chegar numa região de penumbra, ela vai ter um lado dela iluminado, ou parcialmente iluminado, o outro não. Beleza? Só existe o eclipse lunar quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Nesse eclipse lunar, ó, a Lua vai ter que estar do lado da Terra, que é noite. Estão vendo? Ó? O lado da Terra, que é noite, é o lado que está a Lua. Isso só vai acontecer na Lua cheia. Ok? A Lua gira ao redor da Terra. E quando ela fica do lado da Terra, que é noite, a gente consegue ver ela inteirona. E essa Lua é chamada de Lua cheia. Mas aqui do outro lado. Quando a Lua está do outro lado, ó, beleza? Ela está do lado da Terra, que é dia. A gente não consegue ver a Lua, né? Porque ela está competindo com a luz do Sol. Certo? A não ser no eclipse. A gente não consegue ver a Lua. Essa Lua aqui é uma Lua nova. Se ocorrer o alinhamento entre Terra, Lua e Sol, pode acontecer da sombra da Lua ser projetada na Terra. E daí a gente vai ter um eclipse solar. Beleza? A gente vai ter um eclipse solar. Essa região aqui é uma região de sombra. Nessa região o Sol ficaria totalmente tapado pela Lua. Essa região de sombra é onde a galera veria um eclipse total. Na penumbra aqui, ó, a galera que está aqui
veria o lado de cima do Sol, mas não o lado de baixo. A galera que está aqui, ó, veria o lado de baixo do Sol, mas não o lado de cima. Beleza? Eu teria nessas regiões de penumbra, ó, um eclipse parcial. Certo? E aqui, Zeca? Essas regiões aqui são plenamente iluminadas, né? A galera que mora aqui, eu não veria eclipse nenhum. Cuidado. Certo? Quase desenho o cara aqui caindo da Terra. Ó, cuidado, só vai existir eclipse solar, ou seja, né, a Lua só vai bloquear a luz vinda do Sol quando for Lua nova. Quando a luz estiver entre a Terra e o Sol. Certo? Eclipse lunar, Lua cheia. Eclipse solar, Lua nova. Tá ok? Ou seja, que se a Terra gira ao redor do Sol, porque a gente não tem a cada mês um eclipse solar, um eclipse lunar, um eclipse solar, um eclipse lunar. O que acontece aqui é o seguinte, né? O cara tem que lembrar, ó, que as órbitas não necessariamente são alinhadas. Ó, as órbitas não necessariamente, ó, aqui, ó, a sombra projetada pela Lua na Terra. Bonito, né? Bacana, né? Sombra, uma penumbra, e aqui é claro. Tá vendo? Isso aí é um eclipse solar também, ó, que formou um anel ao redor da Lua. Galera, o cara tem que pensar o seguinte, né? As órbitas, ó, as órbitas elas não seguem no mesmo plano. Beleza? Aqui, ó, mesmo estando alinhado Terra, Lua, Sol, a Lua, ó, não está projetando sua sombra na Terra. Tá ok? Porque as órbitas, elas não têm o mesmo plano. Estão vendo? A órbita da Lua vai ser inclinada em relação à órbita da Terra. Só quando coincidir, ó, coincidir certinho o eixo de uma órbita com o eixo da outra aqui, ó, é que a Lua vai projetar a sombra dela na Terra, ou a Terra projetar a sombra dela na Lua. E vai ocorrer ali os eclipses. Por exemplo, aqui, ó, aqui seria, né, Lua nova, do lado da Terra que é dia, Lua cheia, do lado da Terra que é noite. Mas, ó, mesmo estando do lado da Terra que é noite, a Lua recebe luz do Sol na boa, a gente vê ela totalmente iluminada, ó, porque ela não está na sombra da Terra. Beleza? Só nessa situação aqui, ó, é que uma vai estar na sombra da outra, em que ocorrem os eclipses. Nessa posição aqui, né, eu teria um eclipse solar. Nessa posição aqui eu teria um eclipse lunar. Tudo bem? Cara, exemplos então, né? Um menino de 1,5 metros de altura produz uma sombra de 50 centímetros. No mesmo instante, um prédio próximo ao menino produz uma sombra de 20 metros. A altura do prédio em metros é... Sempre que rolar uma questãozinha de sombra, ó, tenta montar triângulo. Beleza? No caso de sombras, comparando duas pessoas, uma árvore e uma pessoa, um prédio e uma pessoa, o cara tem que lembrar que os raios de luz do Sol chegam paralelos. Se os raios de luz do Sol chegam paralelos, ó, vai ter uma região aqui que é bloqueada pelo prédio, sombra, uma região que é bloqueada pelo menino, sombra. Se esses dois raios de luz são paralelos, esses dois ângulos são iguais, estão vendo? E eu vou ter triângulos aqui, ó, semelhantes. Para a questão de sombra, é geralmente uma questão de triângulo semelhante. Ele fala que o menino tem 1,5 metros de altura. Beleza? E produz uma sombra de meio metro. O prédio, que eu não sei a altura, produz uma sombra de 20 metros. Fala, se o cara é bom em proporção aqui, ó, já fechou, né? Não é verdade? Essa sombra aqui é 40 vezes maior do que essa. Então essa altura vai ser 40 vezes maior do que essa. Certo? Beleza? Vamos fazer a continha do bichinho então? Ó, eu posso fazer assim, ó, a altura do prédio dividido pela sombra. Zé, por que quer se fizesse isso? Ó? É um triângulo. A altura dividida pela base vai ser igual à altura do menino dividido pelo tamanho da sombra. Dividir por 0,5, lembra? É a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Então vai ficar aqui a altura é igual a 20 vezes 3. 1,5 vezes 2, 3. Então esse prédio aqui, ó, tem 60 metros de altura.
Claro, exemplo 2. Uma lâmpada de 1 metro de comprimento se encontra a 3 metros de altura. Sobre a lâmpada se encontra uma mesa de 1,2 metros de comprimento. Sabendo que o centro da lâmpada coincide com o centro da mesa e que a mesa está a 1 metro do solo, determina o tamanho da sombra formada pela mesa. Então, olha só, tem uma lâmpada aqui, ó, que é uma fonte de luz extensa, né? Vamos desenhar ali, ó, de cada ponta da lâmpada, os raios de luz, ó, que passam pelos extremos da mesa. SS, SS. Foi? A região de sombra, ó, é aqui, né? Aqui é sombra. Tudo bem? E essa regiãozinha aqui, ó, é uma região de penumbra. Ele não quer a penumbra, né? Ele quer saber quanto que é o tamanho da sombra. Foi? O que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A gente vai tentar montar a semelhança de triângulo. Para isso a gente vai esticar essas duas retas até que se formem triângulos, né? A gente vai jogar a reta ali para cima, ó, até que forme triângulo. Certo? Então eu vou ter aqui, ó, um triângulo menor, com o tamanho da mesa, e um triângulo maiorzão aqui, ó, com o tamanho da sombra. E ainda tem um triângulozinho aqui com o tamanho da lâmpada. Vamos chamar essa altura aqui de H1, pode ser? Essa altura aqui de H2 e essa altura aqui de H3. Certo? Eu tenho 3 triângulos de alturas diferentes. Eu tenho alguns valores também aqui, né? Eu sei que o comprimento da lâmpada é 1 metro. Aqui é 1 metro. O comprimento da mesa é 1,2 metros. Eu tenho também essa altura aqui, ó, que é 1 metro. A mesa está a 1 metro do chão. Eu tenho essa altura aqui, que é 3 metros. A lâmpada está a 3 metros do chão. Então vamos ver aqui, né? Para eu conseguir descobrir, ó, o negócio é começar aqui e tentar determinar esse H1. Pode ser? Podemos fazer aqui uma semelhança de triângulo, né? Altura 1 dividido pela base 1, que é 1 metro, vai ser igual à altura 2. A altura 2 aqui, ó, dividido pela base 2, que é 1,2. Certo? Galera, daqui até aqui, ó, tem 2 metros. Concorda com o Zeca? Sim ou não? Se daqui até aqui tem 3, aqui tem 1, então esse pedacinho aqui tem 2 metros. Não é não? Então eu posso dizer que H1 sobre 1, que é H1, é igual a H2. H2, na verdade, o que que é? É daqui até aqui, né? É H1 mais 2. H1 mais 2 dividido por 1,2. Se eu passar 1,2 multiplicando 1,2 H1 é H1 mais 2. 0,2 H1 é igual a 2. Então H1 é igual a 2 dividido por 0,2. Que dá 10 metros, né? Tudo bem? Foi? Então isso aqui vale 10 metros. Certo? Cara, e agora é só a gente descobrir, né, qual é o tamanho da sombra. Ok? Como é que a gente vai descobrir o tamanho da sombra? É só a gente pegar outra relação de triângulo. A gente pode pegar esse triângulo pequenininho aqui, ó, e esse grandão aqui, ó, para comparar. Vai ficar assim, ó, H1 dividido por 10, opa, H1 dividido por 1, certo? É igual a H3 dividido pelo tamanho da sombra, que eu não sei. H1 vale 10, né? 10 dividido por 1 é igual. H3 vai ser 10 mais... Daqui até aqui tem 3 metros, né? 10 mais 3. Dividido pelo tamanho da sombra que eu não sei. 10 vezes o tamanho da sombra é igual a 13. Então o tamanho da sombra, 1,3 metros.